Bom, galera, então dando continuidade aí aos nossos conteúdos de geografia do quarto bimestre, né? Agora o nosso segundo encontro nesse quarto bimestre, nós temos mais um, né? Que nós iremos trabalhar aí os domínios morfoclimáticos. Hoje a gente vai verificar aqui um pouco sobre os recursos naturais no Brasil, dando continuidade à nossa aula sobre as estruturas geológicas e também a hidrografia do Brasil. Quando eu falo de recursos naturais, isso porque na aula passada eu falei sobre o relevo, falei sobre estrutura geológica, e é importante lembrar que nessas estruturas geológicas eu tenho determinados recursos naturais. Bom, quando eu falo de recursos naturais, eu posso falar dos recursos metálicos ou não, né? Metálicos ou não metálicos, e é importante lembrar que a crosta terrestre é formada essencialmente de rochas que constituem conjuntos de um ou mais minerais, né? Aí o mineral, o que é o mineral, galera? É uma substância inorgânica de origem natural com propriedades físicas e composições ou composição química, né, definidas. A gente pode encontrar numa mesma rocha mais de um mineral. Não é à toa que quando a gente vai verificar, por exemplo, o processo de mineração, como ocorreu lá, ou como ocorre, né, em Minas e em outras regiões no Brasil, acaba gerando dejeito, né? Porque eu extraio mineral, mas eu tenho também outros dejeitos ali naquela rocha, né? Não à toa tem aquelas represas que armazenam esses rejeitos e podem ocorrer os acidentes, como é o caso de Mariana e Brumadinho, que aconteceram recentemente. Beleza? Eu também tenho, galera, enquanto recursos naturais, os recursos energéticos, nós estamos tratando dos minerais fósseis, ou também chamados de combustíveis fósseis, de origem orgânica, tiveram sua utilização difundida a partir da Revolução Industrial no século XVIII. Lembrar que o carvão mineral ele é de origem vegetal, o petróleo ele é de origem, né, de fósseis de animais, e o gás natural, ele também é um combustível fóssil, né, em função aí dessa decomposição, né, desses materiais orgânicos que vai gerando um gás, que é o gás natural. Não à toa, quando eu vou chegar em alguma reserva de petróleo, geralmente eu acabo atingindo, né, um bolsão de gás. Tranquilo? Galera, tanto mineral metálico como ferro, por exemplo, ou o petróleo, que é um combustível fóssil, são considerados commodity, né? A gente tem commodity agrícola também, mas nós não estamos tratando sobre isso na nossa aula de hoje. O que é uma commodity, galera? Traduzindo, significa mercadoria, né, do inglês, tá bom? A gente classifica commodity como um produto primário, que é extraído da natureza, com pouca transformação, geralmente é o produto natural mesmo, de origem agropecuária ou extração mineral ou vegetal. Quando eu falo de extração mineral, eu posso falar tanto do petróleo quanto do minério de ferro, por exemplo, tá bom? Então isso é uma commodity. Além disso, produzida em larga escala e destinada ao comércio externo. Petróleo tem uma grande procura no mercado internacional? Sim. Minério de ferro tem? Sim. Então, entra também nessa ideia de commodity. Os preços são determinados pela oferta e procura no mercado internacional, onde os preços são definidos nas bolsas de valores. O ano que eu passei no vestibular, na Unicamp, cobrou exatamente essa questão. O que é uma commodity? Produto primário, grande demanda no comércio internacional, e preços definidos nesse mercado internacional, geralmente em bolsas de valores. Era isso a resposta, basicamente, tá bom? Aí, só retomar as nossas aulas, né, ou os nossos conteúdos passados, tanto os roteiros, mas também nosso primeiro plantão-aula, nós falamos das estruturas geológicas que nós encontramos aqui no território brasileiro. Vocês podem analisar aqui no mapa, galera, que onde vocês estão lendo cobertura fanerozoica, né, essas regiões em amarelo, são as regiões de bacias sedimentares. E eu encontro um determinado recurso nessas bacias sedimentares. Enquanto nessas regiões aqui em cinza, né, mais escura, e nessa porção um pouco rosa, eu vou chamar isso de sistemas orogênicos brasilianos ou crátons. Essas regiões são de estruturas cristalinas. E aí eu tenho o desenho do estado de Minas, porque
é o estado, né, onde eu tenho ali uma grande extração mineral, né, uma primeira grande região econômica de extração de minérios se deu nessa região, ali no quadrilátero ferrífero, região próxima a Belo Horizonte, Sabará, Santa Bárbara, Mariana, Congonhas, Ouro Preto, Itabirito, Nova Lima, enfim, é a região do quadrilátero ferrífero. Pessoal, esta área, percebam que está em uma estrutura geológica, os escudos cristalinos. É aí que eu vou encontrar a ocorrência desses minerais. O quadrilátero ferrífero, em Minas, por exemplo, tem mais de 70% das reservas de minério de ferro no nosso país. O maior produtor de minério de ferro é essa região, né? Sobretudo com a ação ali, né? O principal ator de extração é a empresa Vale, né? Não à toa aqueles acidentes, tanto em Mariana quanto Brumadinho, foram as subsidiárias da Vale, né? Samarco, eu lembrei agora, é uma empresa, uma das empresas da Vale. Nós temos aqui, então, galera, uma grande produção que também acaba atendendo o mercado interno, já que está próxima à região urbana industrial, né, região sudeste, mas também que é direcionada ao mercado externo, né, exportação. Aliás, o Brasil exporta muitas commodities agrícolas e minerais, né, sobretudo esses minérios metálicos. Então, eu tenho da região aqui do quadrilátero ferrífero até Vitória, no Espírito Santo, né, no Porto de Tubarão, uma infraestrutura, né, na qual verifica aí o modal de transporte, a ferrovia, para levar o minério até o litoral, e o Porto de Tubarão, né, em Vitória, que acaba aí sendo a porta de saída, né, desses produtos minerais da região ali de Minas para o mundo, tá bom? Então esse é um ponto aqui de se lembrar. Essa região aqui do quadrilátero ferrífero. Perceba que está relacionado à estrutura geológica de escudos cristalinos. Avançando, eu tenho aqui, galera, nessa mesma região aqui de escudos cristalinos, só que agora lá na porção norte do nosso país, também uma jazida mineral chamada aí de Projeto Carajás, onde eu tenho, na verdade, de tudo. Eu tenho ferro, eu tenho manganês, eu tenho bauxita, né, que é alumínio, eu tenho ouro, eu tenho estanho, eu tenho, na verdade, um conjunto de recursos minerais nessa região. É a região que é a grande produtora de minérios, né? Se quadrilátero ferrífero, até o nome já diz, né? Tem muito ferro, essa região aqui tem de tudo. É lá na região, né, na região norte, grande projeto Carajás, instituído aí pelos militares. Para poder fornecer energia a essa área, foi construído a hidrelétrica de Tucuruí. A gente vai falar dela daqui a pouco, numa bacia aqui do Tocantins Araguaia. A gente vai trazer uma imagem. Também há uma ferrovia de Carajás até São Luís, que transporta essa produção de minerais para os portos ou para o porto de São Luís, e de lá esse item chega ao mercado externo, né, aos países europeus, ao Sudeste Asiático. E eu tenho também aí um grande monopólio da Companhia Vale do Rio Doce, era a empresa estatal, que foi privatizada, aí ela adotou apenas o nome de Vale, tá bom? E ainda hoje ela exerce um certo monopólio, né, na extração, né, na comercialização desses minérios com outras regiões do mundo, tá bom? Nessa região eu também acabo verificando, né, a ocorrência de conflitos fundiários, né, já que eu tenho ali uma região em que tem um potencial econômico muito forte em função dessa extração de minérios, mas também tenho reservas naturais, tem a população ali, né, nativa, tem a população ribeirinha, né, então tenho aí conflitos fundiários em função de toda essa ação econômica que há nessa região. Mas o outro ponto importante aqui se destacar, galera, é que há a presença novamente de uma grande região produtora de minérios numa área de escudo cristalino, uma estrutura geológica. Para além disso, eu tenho a Serra do Navio, que também é importante produtor de minérios no Vale do Rio Trombetas, e eu também tenho aqui o Maciço do Urucum, no Mato Grosso, que também é importante produtor de minérios. Esses dois são menos significativos, por isso que eu só estou citando e localizando aqui para vocês, tá bom? Os dois mais importantes quais são? Quadrilátero ferrífero e Projeto Carajás. Bom,
Ainda falando sobre estruturas geológicas, aí a gente vai voltar aqui e entender as bacias sedimentares. Quero que vocês percebam que esse mapa do Brasil, eu estou colocando aqui as bacias sedimentares, né? Aqui a bacia amazônica, Solimões, Parnaíba, São Francisco, Paraná, são as principais bacias. Além da plataforma continental ao longo do litoral, onde eu tenho ali as reservas de petróleo. Logo, a estrutura geológica é a bacia sedimentar, que tem a ocorrência dos combustíveis fósseis. Como vocês podem verificar nessa imagem, né, do Brasil, grande parte do petróleo é produzido ao longo do litoral brasileiro, né? Nós temos, então, uma extração de petróleo em águas, né, no oceano, em águas profundas também, como é o caso agora do pré-sal. A gente verifica que também tem extração de petróleo na área continental, sobretudo ali na porção da Amazônia, né? Então, eu tenho ali na bacia sedimentar Amazonas e Solimões, eu tenho ali extração de petróleo, e a gente verifica aqui na bacia do Paraná também, muito pouco, mas eu acabo encontrando. Agora, galera, olha que interessante, na mesma bacia aqui do Paraná, tá vendo aqui onde estou colocando meu mouse? Aí eu dou um zoom, aí tá aqui, ó, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul é o chamado cinturão carbonífero do Brasil. Em outras palavras, é a região que mais produz carvão mineral no nosso país. E o carvão mineral é muito importante, né, já que ele serve para as caldeiras, ou seja, para a metalurgia, para as termoelétricas. Então, quando diminui aí as chuvas, eles acionam as termoelétricas, que a energia é gerada praticamente pela queima do carvão mineral, altamente poluente, é bom se destacar isso. Então a gente acaba vendo essa ocorrência, né, dos minerais energéticos associados às bacias sedimentares, que é o carvão mineral e que é o petróleo. Lembrar que eu estou falando do gás também, né? O gás a gente encontra muito aqui na região litorânea, né, nas águas profundas. Grande destaque quando a gente vai falar de combustível fóssil, galera, isso ainda hoje aparece, foi aí a ação da Petrobras, né, a empresa nacional, empresa estatal, fundada pelo governo Getúlio Vargas no ano de 1953. A partir da década de 70, ela passa a explorar em águas profundas, né, sobretudo na bacia de Campos, no Rio de Janeiro, na forma de plataformas, né, então essas plataformas como está colocado aqui na imagem. 80% da produção do Brasil chegou a ser dessa região do Rio de Janeiro, mas isso vem mudando atualmente, por quê? Porque houve uma descoberta recente, tá bom? Em 1997, né, ao fim do monopólio, o que significa dizer isso, galera? Até meados da década de 90, a Petrobras ela tinha um grande monopólio da extração, do refino, da comercialização do petróleo no Brasil, do transporte. Então, ela tinha esse grande monopólio. A partir de 97, né, há uma ação ali que quebra esse monopólio e aí a ação de outras empresas, né, estrangeiras ou mesmo nacionais, que agora entram nesse ramo, né. Recentemente, praticamente a Transpetro, né, que era subsidiária da Petrobras, que realizava o transporte desse recurso natural, foi privatizada entre o governo Temer e o início do governo Bolsonaro. Ou seja, então, cada vez mais vem avançando aí para um fim do monopólio da Petrobras, o que tem seu lado bom e tem seu lado ruim também, mas a gente pode discutir isso no segundo momento. O pré-sal foi descoberto lá em 2006, e isso chamou a atenção de empresas internacionais, né, que querem explorar esse recurso, mas em parceria com a Petrobras, já que a Petrobras ela domina essa exploração em águas profundas. E olha que interessante, galera, eu tenho aqui uma grande faixa do pré-sal que vai desde o Espírito Santo, na região sudeste, até o litoral de Santa Catarina, na região sul do Brasil. É uma grande área produtora de petróleo. O que significa pré-sal, galera? A expressão pré-sal. É importante voltar no tempo geológico, quando estavam separando ali o continente sul-americano e africano, que o processo de separação ocorria, né, em função daquela divergência das placas tectônicas, o mar avançava, né, cobria essa área, isso era um processo muito lento, levou milhões de anos, a água evaporava, mas ficava o quê? O sal, e esse sal recobrindo, né, materiais orgânicos. Com o tempo, isso foi ocorrendo, né, ao longo de milhões de anos, e acabou formando, né, uma grande camada de sal. Então eu tenho o quê? Eu tenho
a camada de água do oceano, depois eu tenho uma estrutura que é chamada de camada pós-sal, aí eu tenho uma outra camada que é a camada de sal, e eu tenho uma camada abaixo dessa camada de sal, que é a pré-sal, né? Indo de baixo para cima antes de chegar no sal, pré-sal, daí o nome. Ou seja, está uma região muito profunda, né? Então, para dominar uma tecnologia, para investir aí é bem complicado, e a Petrobras domina, né? Já que essas reservas são localizadas aí entre 5 mil e 7 mil metros abaixo do nível do mar. Então, é bem caro extrair, na verdade, petróleo dessa região. Tem que valer muito a pena, tá bom? Obviamente, está tendo um grande aumento de produção de petróleo, né? O Brasil tem aumentado a sua produção. Qual que é o grande problema? Se por um lado o Brasil aumentou a produção de petróleo, né? Por outro, o Brasil tem uma baixa capacidade de refino, né? O Brasil tem uma baixa capacidade de refino. Em outras palavras, o Brasil poderia produzir petróleo para atender totalmente o seu mercado interno. Só que o Brasil ele não tem aí ainda uma capacidade de refinar, de transformar aquele petróleo bruto em diesel, em gasolina, em combustível de avião, enfim, tudo isso. Então esse é um grande problema. E quando a gente vai verificar nos últimos anos, né, para além da questão política da Lava Jato, a gente sabe que os processos de investigação aí relacionados à Petrobras estavam, sobretudo, né, as obras de refinarias, como Abreu e Lima, lá em Pernambuco, onde tinha um contrato com a Odebrecht, né, e rolou todo aquele desvio de verba que nós conhecemos bem, e esse caso de corrupção ligando à Petrobras, tá bom? Então, aí atrasou ainda mais, né, essa expansão de refinarias para o Brasil poder transformar esse petróleo bruto, né, em um produto de alto valor agregado, que são os combustíveis, o plástico, né, enfim, tudo isso, né, gera uma cadeia importante aí do ponto de vista econômico. Beleza? Atrasou um pouco em função disso tudo. Aqui, então, eu fecho um conteúdo com vocês, né, que eu fiquei devendo da aula anterior, sobre recursos naturais vinculados às nossas estruturas geológicas. Continuando aqui os nossos assuntos de hoje, a gente vai falar agora de recursos naturais, mas pensando na hidrografia do Brasil. Então, quando eu falo de hidrografia, eu falo também de recurso natural. A água ela é um recurso natural. Quando eu falo da água, eu estou falando da hidrosfera, uma daquelas esferas que nós tratamos no ano passado, ali no final, né, do quarto bimestre. Quando eu penso na hidrosfera, galera, eu tenho que olhar a distribuição da água no mundo. Isso aqui vocês já viram em outros momentos, né? A gente tem aí que 97,5% da água do mundo é salgada, enquanto 2,5% é doce. Só que esse 2,5%, galera, é muita água também, viu? Dá uma impressão de ser pouca, né? Em função do grande volume de água salgada, mas é muita água também. Aí eu pego esse 2,5, né? Ou seja, pega esse total de água doce, né? Transformo isso em 100% e vou dividir para ver como é que está armazenado isso. Quase 70% dessa água doce está nas calotas polares, né? 29% nas águas subterrâneas, em estruturas sedimentares, né? Nos famosos aquíferos, por exemplo, né? Nós temos aqui o aquífero Guarani na nossa região sul-sudeste. Rios e lagos é 0,3 e outros 0,9, né? A gente pode pensar, sei lá, a umidade relativa do ar, por exemplo. Então, a gente vai ver que rios e lagos é uma porção muito pequena dessa reserva de água doce no mundo, né? E a gente percebe que o Brasil possui uma das maiores, ou melhor, o Brasil possui a maior reserva de água doce do mundo, superior a 13%, né? Seguido por Rússia, Canadá, Estados Unidos e China. O que esses países têm em comum? São países que têm uma grande extensão territorial, não é à toa que a gente acaba verificando a maior ocorrência desse recurso natural, que é a água, e também de outros recursos naturais, viu, galera? Se a gente pegar minérios, esses 5 países que eu coloquei aqui, em função das suas grandes extensões territoriais, também são ricos em minérios. Somados, juntos, né, esses países possuem 43% de toda a água doce do mundo. Aí tem uma geopolítica da água muito forte, né? A gente acaba percebendo isso muito claramente. Não é à toa que o Brasil hoje é um grande produtor agrícola em função até dessa capacidade, né? Produção que necessita de muita água.
Galera, quando nós vamos falar então sobre hidrografia, é importante pensar na bacia hidrográfica. O que é uma bacia hidrográfica? Todo mundo mora numa bacia hidrográfica, né? Isso significa dizer que nós estamos numa região em que há uma convergência de toda a água captada da chuva ao lençol freático para um rio principal. Então eu tenho que seria o formato de uma bacia, né, no meio que está correndo esse rio. E os afluentes vêm aqui dessas regiões ao entorno. Então, se a gente pegar essa imagem que eu estou trazendo aqui, eu tenho geralmente, né, a nascente de um rio, esse rio principal que vem correndo, os seus afluentes e o afluente do afluente, que é o subafluente, né? Isso é um conteúdo lá do fundamental, né? Eu tenho o rio principal e seus afluentes, que vão alimentando esse rio. Geralmente eu tenho os divisores de águas, que são chamados também de interflúvio. Por quê? Porque separa uma bacia de outra bacia. Tá vendo aqui o mapa do Brasil, na região norte? Nessas regiões aqui, Monte Roraima, ou aqui na porção mais central, né, ali na região sul da Amazônia e centro do Brasil, são regiões mais elevadas, enquanto a região do Rio Amazonas é uma região mais baixa. Então, os rios correm nesse sentido aqui, ó. Os rios que estão nascendo aqui no Mato Grosso vão em direção ao norte, enquanto os rios que estão nascendo em Roraima, por exemplo, né, ou lá na Cabeça do Cachorro, eles vão em direção ao sul, né? Vão em direção aqui ao Rio Amazonas. Por quê? Porque essas duas porções são mais elevadas e essa rede de drenagem ela acaba indo para a região mais baixa, onde corre o Rio Amazonas, a região da planície do Rio Amazonas. Em síntese, uma bacia é composta pelos divisores de águas e também pela rede de drenagem, que é composta pelos afluentes e rio principal. Isso é uma bacia hidrográfica. Por que eu estou classificando isso? Para não fazer confusão com a bacia sedimentar, que é uma estrutura geológica. Galera, Brasil, hidrografia do Brasil. O Brasil ele destaca-se pela predominância de rios de regime pluvial. Alguém lembra o que é pluvial? Chuva. Chuvas, exato. Tá bom? Então, o Brasil, por estar numa região tropical, né, grande parte do seu território está numa região tropical, nós temos aí a predominância de rios de regime pluvial. Ah, professor, a gente tem um rio, né, com um regime diferente? Tem. O rio Amazonas, na sua nascente, é de regime nival, ou seja, de derretimento de neve, lá na Cordilheira dos Andes. Com drenagem exorreica, o que significa dizer drenagem para fora, há rios que desaguam em mares internos. Vamos dar um exemplo, né? O Rio Jordão, ele nasce ali na fronteira de Israel com a Síria, nas colinas de Golã, nasce naquela região, passa o deserto ali, né, de Negev e vai desaguar no Mar Morto. E aí, isso é uma drenagem endorreica, né? Porque ele deságua, entra, né, dentro do continente. Exorreica é quando o rio deságua no oceano, é quando deságua no oceano, tá bom? Todos os rios brasileiros, a drenagem é para o oceano. Foz em estuário. Professor, como assim foz estuário? Tem rios que a foz é assim, ó, parece uma raiz. Eu estou colocando aí na telinha da minha imagem, não sei se vocês estão vendo. Então o rio ele chega, leva uma carga de sedimentos e aí ele acaba formando vários canais. Então ele deposita, né, ele tem a sua foz, perdão, em delta, que é essa imagem que eu acabei de mostrar. No Brasil não é assim, né? Nós temos os rios, a maioria chegando num único canal, um único canal. Esse único canal é chamado de estuário. Então, grande parte das fozes dos rios no Brasil é na forma de estuário. Nós temos aqui na região norte o rio Amazonas, que chega de forma mista. Lembra um pouco o delta e tem ali também a forma de estuário, é misto, tá bom? Rios com duração perene, palavrinha perene, significa dizer que os rios não secam, à exceção dos rios intermitentes ali da região semiárida do Nordeste. A exceção é ali. Mas grande parte dos rios, né, eles têm uma drenagem perene, não secam. Pode até diminuir a vazão, né, da água nos períodos de seca, mas eles não chegam a secar, tá bom? Só diminuir a vazão.
e com característica de planalto. O que significa isso, galera? Tem várias quedas de água, cachoeiras. Não é à toa que o Brasil tem um grande aproveitamento hidrelétrico, né? Aproveitando esses desníveis do relevo, né? Acaba tendo aí a construção de várias hidrelétricas. Os rios de planalto favorecem essa produção de energia. Por outro lado, acaba sendo mais caro, né, também a fazer aí as hidrovias, já que eu tenho que criar uma infraestrutura adaptada a essa situação. Ou as características gerais, né, da nossa hidrografia. Principais bacias: Amazônica, né, Tocantins, Araguaia, São Francisco, Parnaíba e bacia do Paraná, Paraguai e Uruguai, que juntas fazem parte ali da bacia do Rio da Prata, né, que compõe outros países aí da América do Sul. Então, essas são as principais bacias hidrográficas. As bacias secundárias que eu já vi cobrar na FUVEST: bacias do Atlântico Nordeste Ocidental, bacia do Atlântico Nordeste Oriental, bacia do Atlântico Leste, bacia do Atlântico Sudeste e bacia do Atlântico Sul. O que essas bacias têm em comum, galera? Não tem um rio principal, como é o caso da bacia amazônica, como é o caso do São Francisco, ou mesmo do Paraná. Por quê? São vários pequenos rios. Quando vocês vão para as praias, por exemplo, deixa eu pegar aqui, Maresias, Paúba, só dando um exemplo, né? São nomes de rios que estão desaguando ali. São os nomes de rios, ou seja, tem vários rios que chegam ali ao oceano. Então, a nascente está muito próxima, porque eu vejo a serra. Ou são as bacias aqui que estão mais próximas ao litoral e que não tem aí um grande rio principal. São conjuntos de rios e que estão aí na costa atlântica, né? Estão aí próximo ao litoral brasileiro. Tranquilo? E era isso que a FUVEST cobrou alguns anos atrás. Vamos falar agora das principais bacias, tá bom? Primeira, a bacia amazônica, galera, é a maior bacia hidrográfica do mundo. Principais rios, né? O Rio Negro e o Rio Solimões são os dois principais rios. A junção deles acaba formando o Rio Amazonas, né? É até bonito o encontro das águas, né? O Rio Solimões, aquela cor mais barrenta, o Rio Negro mais escuro, e aí formam ali aquele encontro bonito próximo a Manaus. Tenho vários outros rios que são importantes também, né? Que são os rios afluentes, né? O rio, por exemplo, deixa eu pegar aqui, o Rio Xingu, que é muito famoso, o Rio Madeira, que é muito famoso, entre outros, né? Eu tenho aqui o Rio Jari, então eu tenho vários rios, tanto à margem esquerda quanto à margem direita. A geografia antigamente falava muito de ensinar assim, né? Quais são os rios da margem direita da bacia amazônica, né? Quais são os rios da margem esquerda da bacia do Rio Amazonas? Enfim, era uma coisa meio decoreba, né? Não precisa decorar essas coisas. Então, tem em torno de 20 mil quilômetros de vias fluviais navegáveis. Não é à toa que eu vejo sempre no noticiário, né? Quando vai falar de alguma questão relacionada ao transporte fluvial no Brasil, a gente verifica isso bastante na região norte, né? Na região da floresta amazônica. Também tem o maior potencial hidrelétrico, porque é a maior bacia hidrográfica do mundo, então ali poderia ser construído várias usinas hidrelétricas, mas não é utilizado. Aliás, há pontos positivos e negativos, né? Ponto positivo da hidrelétrica, né? Não contribui aí, por exemplo, para a emissão de gases poluentes. Ponto negativo, acaba fazendo o alagamento, né, de domínios naturais, também de locais de populações indígenas, população ribeirinha, e afetando todo o ecossistema ali do rio e da vegetação local. Então tem esses problemas também, né? Tem os prós e contras. Claro, galera, mesmo assim tenha ocorrido uma expansão das hidrelétricas. Detalhe, não no Rio Amazonas, porque ele é um grande rio de planície, mas nos seus afluentes, rios de planaltos, que vêm das regiões do Planalto aqui, da região do Planalto Central brasileiro, vamos sintetizar assim, e também aqui das regiões de Planalto, né, na porção mais ao norte
ali da floresta amazônica, tá bom? Sobretudo ali na região de Roraima, né? O Monte Roraima, por exemplo. Então, os rios vêm de uma região mais alta, e aí há o desnível geológico, então há a construção de hidrelétricas. Exemplo, no Rio Xingu, galera, construíram um belo monte recentemente. Em Tapajós, estão em processo aí de construção também de uma nova usina hidrelétrica. No Rio Madeira, tá aqui, né, que sai lá corta a região de Rondônia e tal, né, e avança aqui sobre o estado do Amazonas, construíram 2 usinas hidrelétricas, Giral e Santo Antônio, ou seja, está tendo uma expansão de hidrelétricas nessa região. Porém, é importante lembrar, ainda não é totalmente utilizado aí o potencial hidrelétrico. Detalhe, né? A gente está vendo, por exemplo, um grande apagão ali no Amapá, né, galera? Região isolada geograficamente, distante e tal. Aconteceu lá aquele acidente, e a gente viu como essa questão de infraestrutura e o acesso de um recurso técnico como esse é difícil naquela região. É uma pena o que está acontecendo com o Amapá. Nós temos a bacia do Paraná, e a bacia do Paraná ela está presente na região mais urbana e industrial do nosso país. E quando a gente fala aqui da bacia do Paraná, galera, nós, né, aqui em Campinas, estamos nessa bacia. Porque, por exemplo, Parnaíba, Rio Grande, Rio Tietê, Rio Paranapanema, Iguaçu, são todas bacias hidrográficas que desaguam no Rio Paraná. Em outras palavras, o Rio Tietê é um afluente do Rio Paraná, tá bom? Então a gente está dentro dessa bacia do Paraná. Essa bacia do Paraná tem o maior potencial energético utilizado. Há várias usinas hidrelétricas no Rio Tietê, no Rio Paraná, no Rio Paranapanema, no Rio Grande. Então tem várias usinas hidrelétricas. Inclusive uma das mais importantes do mundo, né? Até pouco tempo atrás ocupava aí como a maior hidrelétrica do mundo, a usina hidroelétrica binacional, né? Paraguai e Brasil, de Itaipu. Tranquilo? Então tem o maior potencial energético utilizado. Professor, por quê? Porque está na região mais urbana e industrial, que tem a maior necessidade do quê? De energia. Logo, né, foram construídas várias usinas hidrelétricas. Hoje já não suporta mais, né, galera? For pensar em construir usina hidrelétrica, tem que procurar outras regiões. É o caso da região norte. Tenho também a navegação, hidrovia Tietê-Paraná, que acaba fazendo aí um importante ponto com o Mercosul, né, já que eu tenho ali Paraguai, Uruguai, Argentina, né, então tem ali tráfico de mercadorias e de recursos naturais, né, ou de mercadorias a gente pode pensar, né, de produtos agrícolas, por exemplo, tá bom? Junto das bacias do Paraguai e Uruguai formam, né, o que nós chamamos de a Grande Bacia Latina, né, forma a Grande Bacia Latina, né, que é a bacia que deságua lá entre Uruguai e Argentina. Essa ideia aqui que eu estou trazendo para vocês, né? Olha aqui, ó, Rio Paraná, né? Rio Paraná, Rio Paraguai, onde eu estou colocando o mouse, Rio Uruguai. Esses três se encontram formando o Rio da Prata, que deságua aqui entre Argentina e Uruguai. Aliás, Rio da Prata, né? River Plate, Boca Juniors. Boca vem da ideia de boca do rio, né? É essa a ideia. River Plate é o Rio da Prata, né? Por onde saía aí grande parte da prata que era explorada pelos espanhóis na América Espanhola, né? Argentina, região dos Andes ali, tá bom? Tranquilo? Bacia do São Francisco, rio principal, São Francisco. O São Francisco, ele nasce no sudeste, deságua lá no nordeste. Então ele faz um caminho, né, em direção ao norte, praticamente, e depois vira em direção ao leste, desaguando no Oceano Atlântico, na região nordeste. Esse rio é chamado de Rio da Integração Nacional, né, já que ele tem um grande percurso nesse sentido latitudinal, né, do sul para o nordeste, ou do sudeste para o nordeste. E ele é um rio que corta uma região semiárida, o polígono das secas, né, o semiárido nordestino. Ele é um rio perene que corta uma região semiárida, onde há vários rios intermitentes, rios que secam no período de seca, né, no período de estiagem, fica mais claro falar assim. Não à toa, esse rio, né,
São Francisco, é chamado também, né, além de Velho Chico, de Nilo Brasileiro. E é nessa região que, ao longo da margem desse Nilo Brasileiro, do Velho Chico, né, do Rio São Francisco, eu tenho o estabelecimento da fruticultura irrigada, por exemplo, na região próximo a Pernambuco, Bahia, né, nessa porção aqui do Nordeste brasileiro. Há também um conjunto de hidrelétricas que foram construídas, né? Sobradinho, Paulo Afonso, Xingó, enfim, tem várias usinas hidrelétricas que foram construídas para fornecer energia para a região Nordeste. E a obra de infraestrutura recente mais importante foi a transposição do Rio São Francisco, né? Ou melhor, das águas do Rio São Francisco. O que significa isso, galera? Pegar a água do Rio São Francisco e levar para a região do sertão nordestino, onde chove pouco, na região do polígono das secas. Como foi essa obra? Nessa imagem que eu estou representando aqui para vocês, ó, eu tenho o Rio São Francisco passando aqui, né, entre a Bahia, entre Pernambuco, né, chegando aqui em Alagoas. Aí o que fizeram, galera? Construíram dois eixos, né? Um eixo norte, que é esse em vermelho que eu estou passando o mouse aqui, e o eixo leste. Esse eixo leva água para regiões de canais de rios que secam no período de estiagem, abastecendo, levando água, então, para o semiárido nordestino, né? Abastecendo aí essa região. Ponto positivo, leva água aí para uma região seca, que sofre com longos períodos de estiagem, né? Um problema que pode ocorrer é que pode fortalecer aí o papel dos coronéis, né? Que pode ter aí o acesso a essa água e usar isso como poder político. Outro ponto é que se não tem cuidado com o Rio São Francisco, retirar a água dele pode comprometer o ecossistema local também, então isso é um problema ambiental. Tem esses pontos positivos e negativos que é importante destacar. E última grande bacia, galera, é a bacia do Tocantins-Araguaia. Por que essa bacia é importante? Porque ela tem aí a segunda maior usina hidrelétrica do nosso país, né? Agora a terceira, porque Belo Monte ultrapassou a usina hidrelétrica de Tucuruí. E ela é a que fornece energia para o complexo de Carajás, aquela da extração de minérios, né? É uma importante usina que fornece energia aqui para a região norte e nordeste do Brasil e para esse complexo econômico de extração de minérios. Outro ponto a se destacar, isso caiu recentemente para mim em um concurso público, é que no rio Araguaia, a maior ilha fluvial do mundo. O rio, ele acaba tendo, ele forma dois canais, como vocês podem ver aqui, né? Dois grandes canais, e entre esses canais eu tenho aqui uma grande ilha. É a maior ilha fluvial do mundo, a Ilha do Bananal, dentro aqui do estado do Tocantins. Galera, quando a gente fala de regular os recursos hídricos, nós temos a Agência Nacional das Águas, a ANA, que acaba fazendo toda a gestão dos recursos hídricos com leis nacionais e tendo aí também os órgãos, né, de gestores estaduais que utilizam aí de mecanismo para planejar e coordenar o uso da água no país. Eu não posso cavar um poço artesiano do nada e extrair água sem pedir autorização para um órgão regulador local, né? Não posso sair cavando um poço artesiano e ter acesso à água, por exemplo, tá bom? Um exemplo é a Política Nacional, né, de Recursos Hídricos, instituída pela Lei 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e também chamada de Lei das Águas. Esta e outras regras orientam a gestão de recursos hídricos no país e promovem o uso múltiplo das águas brasileiras. Só para se ter uma ideia, galera, o uso da água no Brasil, 72% irrigação, o Brasil exporta água, porque os produtos agrícolas brasileiros que vão lá para fora acabam, né, acabam tendo a necessidade dessa irrigação, tá bom? Aliás, a China até espertamente faz isso, né? Ela acaba comprando bastante produtos agrícolas do Brasil e é o Brasil que utiliza muito da sua água, né, na irrigação desses itens. 11% animal, uso humano e urbano, né, 9%, industrial caiu para 7%, né, já que a indústria no Brasil perdeu peso, e uso humano nas regiões rurais, 1%. Isso aqui é só para ter uma ideia do uso da água. Olha quanto, né, que a agricultura acaba absorvendo, né, em função aí da sua atividade econômica. Aqui eu trouxe só um esqueminha para poder mostrar para vocês como é que é pensado desde o âmbito nacional
até o âmbito estadual, quais são os órgãos que regulam o uso dessas águas, né? O principal que a gente pode pensar aqui são os comitês de bacia e agência de bacia, porque é o que chegam à sociedade civil, né? A sociedade, por exemplo, quando a gente pensa quem que acaba organizando a água aqui na nossa região? Tem o comitê de bacia na nossa área aqui, de Campinas, né? E municípios vizinhos. Só para ter uma ideia, quando a gente fala de gestão de recursos hídricos, os comitês de bacia hidrográfica são espaço para acompanhamento e tomada de decisões sobre o presente e o futuro de todos os cursos d'água de uma determinada bacia. Então, pede a participação de toda a sociedade civil, galera. Só que o que eu vejo? Geralmente são grandes empresários que detêm interesses econômicos e que acabam ali participando das decisões de como vai ser o uso daquela água em uma determinada bacia hidrográfica, deixando de fora a população mais pobre, ou deixando de fora a população nativa, ou a população ribeirinha, ou a população que necessita daquela água, né? Porque o seu modo de vida está totalmente articulado com essa dinâmica. Por isso que é importante ter uma grande participação civil. Quando a gente fala de democracia, quando a gente fala de participação da sociedade, não é só no voto, mas é entender que tem um comitê de bacia que tem aí abertura para a sociedade civil participar. Em outras palavras, né, o principal objetivo do comitê de bacia é garantir a água em quantidade e qualidade para todos os usos, né, e para uso de todos. Só para a gente ter uma ideia aqui, nós temos na nossa região o SP19, o Comitê de Bacia Local SP19, Piracicaba, Capivari e Jundiaí. É o famoso Comitê de Bacia do PCJ. Esse é o Comitê de Bacia na qual tem que ter toda a participação da sociedade civil, dos municípios vizinhos, para poder ver quais são os usos. Imagina, uma empresa chega lá e começa a pegar água de um rio sem pedir autorização, ou ter... Pensa o seguinte, galera, eu vou fazer uma pergunta para vocês. A gente tem uma crise hídrica, né? A gente tem uma crise hídrica. O que é importante? O interesse econômico de uma empresa que usa água ou o interesse da sociedade civil que depende da manutenção aí da sua vida e logo usar a água? Qual que é o mais importante desse? Interesse econômico ou interesse social? Econômico. O econômico é mais importante? Social. Depende do ponto de vista. Então, o econômico acaba tendo, de fato, né, um interesse grande. Só que, do ponto de vista de participação da sociedade, do Estado, se eu estou numa crise hídrica, Anthony, eu estou numa crise hídrica, eu tenho que garantir o interesse econômico da empresa privada ou o interesse social da população? Social. Social, perceba? Tá bom? Porque, não pode faltar água, velho. Água é essencial para a nossa vida, né? Água é essencial. A energia a gente até passa um tempo, assim, né? E olha lá, né? Porque hoje é tudo articulado. Para poder ter um tratamento de água, eu preciso ter energia. Vocês estão vendo o que está acontecendo lá na Amapá. É tudo articulado. Mas água é essencial. Então, o interesse da sociedade civil ele deve prevalecer sobre os interesses econômicos. Como é que isso vai acontecer? Com maior participação da sociedade civil. Organizadores de bairros, vereadores, prefeitos, e que acabam articulando ali com as pessoas sobre a importância de participarem dos comitês, dos chamados órgãos colegiados. A gente pensa que é só votar e já era, né? Não, tem vários outros órgãos, galera, associação de bairros, enfim, tem vários outros exemplos aí que a gente pode pensar. Aqui a gente está falando do Comitê de Bacias Hidrográficas. Nós somos aqui do SP19. É o comitê do PCJ. Olha que perguntinha bacaninha numa prova, né? Qual é o comitê da nossa região de Campinas? É o PCJ. Piracicaba, Capivari, Jundiaí. Gente, é isso por hoje. Não vou pesá-los com mais conteúdos. A gente finaliza condomínios morfoclimáticos no nosso último plantão, na primeira semana de dezembro, tá bom? Grande abraço e até a próxima aula. Professor, mandou de apresentador aí, hein? Não foi? Eu também achei agora. Foi.